Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniela Almeida, professora de Geografia, e vamos para mais uma aula de Geografia do 8º ano. Vamos estudar hoje o percurso 2, Estado, Nação e outros conceitos. Então, as noções básicas para evitar alguns enganos. Bem, o ser humano, ele se dispersou pelo planeta e através dessa dispersão foram ocupando vários locais. Tá? Tanto continentes como arquipélagos ou ilhas no espaço geográfico, e foram criando formas de organizar esses territórios, essas fronteiras e administrá-los. Tá? Então, a palavra Estado significa posição, ordem ou condição. Pode ser escrita com letra maiúscula, que está relacionado à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, certo? Então, sobre a organização do Estado, vem a sua soberania no território nacional, que a gente chama de soberania interna. Então, o Estado com E é a organização, com E maiúsculo, é a organização política, administrativa e jurídica, e ele deve ser reconhecido, tá? Ter a sua soberania interna dentro do seu território, quanto externa, ou seja, para outros países. Tem que ter esse reconhecimento, certo? Temos aqui o Estado brasileiro, argentino, boliviano e o francês. Eu estou falando de Estado com E maiúsculo, certo? Esse meu E ficou bem feio, hein, gente? Mas vamos lá. Já a escrita com a letra minúscula vai corresponder à divisão político-administrativa de alguns estados. No caso do Brasil, ele está dividido em unidades político-administrativas, certo? Como, por exemplo, o Amazonas, o Ceará, Rio de Janeiro, o Acre, certo? Além do Distrito Federal. Existem outros estados em que as unidades político-administrativas recebem outro nome, tá? Como, por exemplo, lá na Suíça é chamado de cantões. São chamados de cantões, tá aqui, ó. Lá na Argentina, Rússia é dividido em províncias e repúblicas, tá? O que a gente chama de estado, eu moro no estado do Ceará. Se fosse lá na Argentina, seria província. Em vez de falar estado do Ceará, a gente falaria província do Ceará. Entenderam? Vamos recapitular. O estado com... Só um momento. O estado com E maiúsculo, o E maiúsculo significa a organização política, administrativa e jurídica, tá? De uma sociedade. No caso, temos o Estado brasileiro, que vai organizar, vai reger, toda essa sociedade. E o Estado com o E minúsculo, tá falando das unidades político-administrativas, tá falando do território, certo? No qual é dividido. Aqui no Brasil, nós temos os estados brasileiros com E minúsculo. Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, São Paulo, Amazonas, são estados com E minúsculo, tá? Mas quando eu falo, o estado do Ceará decretou quarentena devido à pandemia. Qual é o estado que eu estou me referindo? É o estado com E maiúsculo, certo? Porque corresponde à parte administrativa, o governador do estado do Ceará, certo? Eu estou falando da parte administrativa.
decretou a quarentena em todo o estado do Ceará. Aí esse vai ser o território, o E minúsculo. É um pouco confuso, mas com um pouco de calma dá pra gente compreender, ok? Continuando. País, né? A palavra vem do francês, que significa pequeno povoado, né? Território de uma aldeia, por exemplo. Então, o nome país, o termo país é usado como sinônimo de estado com E maiúsculo, certo? O termo país é sinônimo de estado com o E maiúsculo, certo? Sinônimo de estado com o E maiúsculo, ok? Tá? Por sua vez, corresponde à instituição que exerce poder sobre um território, a questão do estado em si, tá? Dirigindo e organizando a vida social. Então, o estado com E maiúsculo corresponde à instituição, certo? Vamos continuar. Agora, o termo nação, né? Vem do latim, que significa nascido, né? Consiste num agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural. Lembrando que uma nação tem características semelhantes, certo? Em comum, como a língua, os costumes, a religião, as crenças, as tradições, os valores, certo? Quando ocupam um território e se organizam politicamente, a gente diz que temos um Estado-nação, por ter um território e se organizar politicamente, já que a nação é caracterizado por esses costumes, línguas, crenças, tradições que um povo vai ter em comum, ok? Só que nem sempre existe uma identidade completa entre o Estado e a nação. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que existe casos em que há Estado com duas ou mais nações, tá? Que apresentam línguas, costumes e crenças diferentes. É o caso aqui, o exemplo citado no livro é o Canadá, que nós temos aqui. No Canadá, o estado convive com populações indígenas descendentes de colonizadores e imigrantes ingleses e franceses. Existe até parte da população que almeja a independência do estado maior, né, que é a região de Quebec, no qual já houve plebiscitos, onde a população votou em relação a essa separação, tá? Mas eles não conseguiram obter sucesso nesse plebiscito. Na figura 7 mostra aí, né, uma manifestação em defesa da província de Quebec, certo? Mas eles não conseguiram aprovação. Aí temos aqui o território, né? Vem do latim também a palavra território e significa terra, tá? O território é a parte da superfície terrestre onde o Estado exerce soberania. É a base física do Estado, tá? Temos aqui, ele pode se encontrar no continente, pode também fazer parte desse território as ilhas, o espaço aéreo, o espaço marítimo, né? O mar Mediterrâneo. O mar, desculpa, não o mar Mediterrâneo, o mar territorial, certo? No mar territorial, nós temos aqui, ó, a faixa marítima, é uma faixa marítima de largura igual a 12 milhas marítimas, que corresponde a 22 quilômetros, medidas a partir da linha da maré mais baixa ao longo da costa litorânea,
certo? É onde é medido o mar territorial. Temos aqui, ele é delimitado por fronteiras, né, o território de um estado-nação ou país, que precisam ser reconhecidos por estados vizinhos, certo? Existem casos onde o território é disputado por vários estados, né, o que dificulta a definição das suas fronteiras. Na América, nós temos aqui, ó, a disputa pela Venezuela, entre a Venezuela e a Guiana, pela região de Essequibo, certo? Que, segundo o governo venezuelano, pertence à Venezuela. Só que os ingleses tomaram posse desse território no século XIX e, até então, faz parte da Guiana. Já houve mediações e tudo, né, pela ONU, mas até o momento a Guiana permanece com posse desse território. E povo, a palavra povo vem do latim, né, que significa grande número de pessoas, tá? Juridicamente corresponde à totalidade das pessoas que habitam determinado território, tá? Ou conjunto de indivíduos que vai formar o estado. Podemos falar assim, então, do povo brasileiro, o povo paraguaio, o povo chinês, etc. Certo? E o governo, né? Significa conduzir, dirigir, administrar, certo? O governo é a organização que vai ter a responsabilidade de administrar aquele país, ou estado, ou província, município, região, seja lá o que for, aquele território, certo? Vamos aqui. O mapa político do mundo está definido? Claro que não, né, gente? Nós vimos que existem algumas nações sem estado, né? Vamos ver aqui, tá? Que ele pode modificar, né? Já modificou muito e ainda pode modificar mais alguma coisa. Não se sabe ao certo, tá? Olha só. Temos até 2017 197 estados reconhecidos por outros estados. A gente viu que os estados precisam ter o reconhecimento dos outros, tá? Que a gente chama de soberania. E 193 pela ONU. Tá? O continente americano tinha 35, isso aqui em 2017, viu? A África 54, a Ásia 45, a Europa 49, a Oceania 14, tá? Existem povos que vivem em territórios que lhe pertencem historicamente, mas que por algum motivo foi apropriado por outros povos, tá? E a partir daí eles já não tiveram mais a autonomia no seu território, tá? Vivendo pelo domínio de outros estados. Muitas vezes eles não podem nem exercer sua própria cultura, falar a sua língua, exercer a sua fé, professar a sua religião, tá? Vamos lá, citar esses casos. Temos aqui o exemplo dos chechenos, certo? Na Rússia, reivindicam a sua independência. O povo basco, né, que habita território entre a Espanha e a França. Os tibetanos na Ásia, né, que se encontram sob o domínio chinês, os palestinos no Oriente Médio e os curdos espalhados pela Turquia, Irã, Iraque, Armênia e Síria. Então, o povo curdo é espalhado por vários países, né? Então, a gente percebe que o mapa do mundo ele não está definido, porque pode surgir novos estados, certo? Nós temos aqui, ó, nesse mapa da figura 9, mostrando o País Basco. Professora, como que tem País Basco se disse que o povo basco reivindica, né, autonomia nas suas terras, né, que eles ocupam área entre a Espanha e a França. Se autodenominam País Basco, mas na realidade é apenas um título, certo? Eles ainda se encontram em conversas, né, com o governo espanhol, tentando que aconteça realmente a sua separação, que eles possam ter autonomia no território que eles habitam. E a Turquia, né, com
os curdos. Então, o povo curdo, ou Kurdistão, como é chamado, se localiza em toda essa área. Olha como é grande, né? Mas eles não são um Estado-nação, são uma nação sem Estado, na realidade. E lutam pela sua autonomia, certo? Pelo seu reconhecimento. Pois é, pessoal. Então, aqui eu encerro a explicação do assunto de hoje. Façam a leitura posteriormente, reflitam um pouco melhor, certo? Façam a atividade e enviem no grupo. Fiquem com Deus e até a próxima.